A iconografia da fronteira americana não seria o que é hoje sem as figuras temíveis e vários heróis populares tanto celebrados quanto vilipendiados ao longo dos últimos 150 anos da história do país. Esses homens e mulheres icônicos e infames variavam desde bandidos beligerantes e os corajosos homens da lei que os perseguiram até os cowboys e nativos americanos que se revezavam disparando tiros de advertência, até que todo o território estava repleto de violência e sabotagem, com alguns pacificadores e heróis honrados espalhados. Uma dessas figuras era nada menos que o lendário showman e ex-soldado transformado em caçador de búfalos, Buffalo Bill Cody. Uma vez filho de um agrimensor canadense e fervoroso apoiador do movimento abolicionista americano, Buffalo Bill Cody se transformou em uma das figuras mais discutidas, complexas e inegavelmente populares do folclore do Velho Oeste. Independentemente de suas façanhas e influência na cultura popular americana, Cody viveu uma vida emblemática de tantas ideias e temas, saturando a maneira como falamos sobre a influência do estilo de vida da fronteira, tanto do passado quanto na era moderna. Para obter uma melhor compreensão de como um batedor do Exército dos Estados Unidos da América se tornou sinônimo do termo Velho Oeste, apresentamos a você uma inspeção mais detalhada sobre as histórias e tempos de um dos showmen mais famosos de toda a história. Este é William Frederick Cody, conhecido coloquialmente como Buffalo Bill, e a história de sua vida e os tempos percorrendo a fronteira ocidental. William Cody, mais tarde conhecido por seu apelido e nome de Showman Buffalo Bill, fez sua primeira marca na fronteira em 26 de fevereiro de 1840. Ele nasceu perto do pequeno e pitoresco assentamento de Leclerc, Iowa, um estabelecimento europeu-americano fundado cerca de uma década antes. Os pais de Cody, Isaac Cody e Mary Ann Laycock, faziam parte desta comunidade anglo-saxônica. Ele era um imigrante transplantado de Nova Jersey e ela, do Alto Canadá. Mary Ann era descendente oficial de Josiah Bunting, um notável Quaker da Pensilvânia. No entanto, ela abandonou em grande parte sua criação Quaker após começar uma família com Isaac. Ela deixou a costa leste quando era jovem e se mudou para Cincinnati. Seu sonho inicial era ser professora e conseguiu emprego em uma escola local para ensinar crianças próximas ao rio Ohio. Foi aqui que Mary Ann conheceu e casou-se com Isaac Cody, um bem-sucedido agrimensor e futuro pai de seus 8 filhos. As 3 primeiras a nascer foram as irmãs Catra e Julia Cody, em 1835 e 1843, com seu irmão Sam Cody, nascido entre elas em A Vez do Futuro. Buffalo Bill chegou em 1846. Próximo ao seu primeiro aniversário, a família Cody partiu do condado de Scott, Iowa, para o antigo território de Isaac, no condado de Peel, Ontário. Em 1847, Cody foi batizado na Capela da União Dixie, um estabelecimento construído e pago pelos antepassados Cody de outrora. A família chamaria Ontário de lar por mais alguns anos, vendo outro de seus filhos, Eliza Cody, nascer em 1848. Porém, não demorou para que sua natureza itinerante ressurgisse, e, em 1849, os Codys retornaram à fazenda da família em Leclerc. Nos anos seguintes, o clã Cody enfrentaria altos e baixos. O filho mais velho, Samuel, morreu em um acidente de equitação em 1853, enquanto outra filha, K. Cody, nasceu no mesmo ano. Mesmo com a montanha-russa vivida pela família Cody, Isaac acreditou que outra mudança seria benéfica para eles. Se alguma coisa, outra lufada de ar fresco faria bem a todos após a trágica perda de Sam, e o ganho financeiro de se reassentar era uma opção boa demais para ser ignorada. Assim,
A fazenda Leclerc dos Cody foi vendida por cerca de $2.000 e a família se mudou para Fort Leavenworth, do território do Kansas, onde os colonos tentavam aproveitar uma fronteira em expansão. Ano. O Isaac deixou sua marca aqui ao buscar forragem e madeira para as tribos nativas americanas Kickapoo locais. Com a expansão da terra, veio um caldeirão de opinião política e bolsões tensos de pessoas com uma opinião pela qual estavam dispostas a morrer. Faltava meia década para a Guerra Civil remodelar a América. E no território do Kansas, de 1850, a população estava dividida ao meio, sobre os abolicionistas e defensores da escravidão. O pai de Cody, Isaac, era um ferrenho abolicionista branco em meados do século XIX. Ele não era o único, pois os ativistas estavam frente a frente com os simpatizantes da escravidão, fazendo suas vozes serem ouvidas. Muitas vezes a tensão beirava a violência, e conflitos, tanto sangrentos quanto estridentes, irrompiam por todo o coração da América. Eventualmente, Isaac se envolveu em tal emaranhado. Em 1854, ele foi convocado para falar em uma loja local chamada Rively's. O popular posto de comércio era normalmente um equipamento pró-escravidão, onde os simpatizantes se reuniam para discutir a questão. Apesar da atmosfera hostil para abolicionistas como Isaac, ele não se submeteria timidamente. O investidor imobiliário deixou sua posição anti-escravidão clara, argumentando o suficiente para receber ameaças de morte de uma multidão fechada. Assim, a diatribe de Isaac nunca foi concluída. Depois de sugerir que não era a favor da extensão da escravidão, um homem da multidão avançou e esfaqueou a Isaac com uma faca Bowie, desferindo 2 golpes no peito. Felizmente, Rively, o operador do posto de comércio, respondeu rapidamente. Ele conseguiu tratamento para Isaac a tempo de salvar sua vida, mas deixando sequelas permanentes. A única coisa pior do que o dano físico sofrido por Isaac foi o dano psicológico sofrido por toda a família Cody. Após os moradores de Leavenworth saberem da política do agrimensor, alguns dos maiores opositores se propuseram a antagonizar todos os membros da família, em público e em casa. Isaac estava tão ansioso por um ataque iminente contra sua família, que passava a maior parte do seu tempo viajando pela fronteira apenas para salvar sua família de qualquer assédio adicional. Cody escreveria mais tarde sobre uma memória da sua infância durante esses tempos difíceis. Ele se lembrou do momento em que a localização de seu pai foi revelada a um grupo de apoiadores da escravidão, procurando punir Isaac por seus ideais, planejando interceptá-lo e matá-lo em sua viagem programada para casa. Acamado com uma doença terrível e mal passando dos 10 anos, Cody desafiou as ordens do médico e cavalgou o cavalo da família por mais de 30 milhas, até o encontro de seu pai. Lá, ele alertou seu pai sobre o complô contra sua vida pelos primeiros predecessores dos guerrilheiros confederados. No final, porém, o tempo de Isaac Cody estava chegando ao fim. No inverno de 1856 até 1857, o patriarca fez sua última posição para o movimento abolicionista. Ele viajou até Cleveland, Ohio, onde cerca de 30 famílias aguardavam para mudar para o Kansas e aumentar a população contra a escravidão. Porém, no retorno a Leavenworth, Isaac adoeceu com uma enfermidade respiratória que levaria à sua queda. A doença, junto com complicações do ferimento de faca e uma piora na condição renal, afetou seu sistema imunológico já debilitado. Ele morreu na primavera de 57. Enfatizar a vida do pai de Cody e da família durante sua infância é vital para entender o homem e o mito que ele viria a se tornar mais tarde. Sua pré-adolescência foi nômade e marcada por ação. Ele estava constantemente em movimento também, testemunhando o caos e o conflito e a maravilha do desconhecido.
Esses sentimentos poderiam descrever tão facilmente o velho Buffalo Bill e descreveriam quem eles seriam, tudo a seu tempo. Após a perda de Isaac, sua família lutou para sobreviver. Cody, de 11 anos, sabia que precisava se destacar após o ocorrido e procurou emprego. Ele encontrou trabalho como um menino extra em uma empresa de transporte de carga chamada Major Russell, a precursora da famosa Russell, Majors e Waddell. Para a equipe de transporte, Cody montaria seu cavalo para cima e para baixo na caravana, transmitindo mensagens entre o motorista e os trabalhadores. Foi nas trilhas com Alexander Majors e William Russell que se diz que Cody conheceu o lendário James Wild Bill Hickok, então um Jayhawker ativo ao redor de Kansas e territórios vizinhos para o exército do Estado Livre de Jim Lane. Hickok tinha cerca de 10 anos a mais que Cody, mas o acolheu sob sua asa, quando, segundo a lenda, salvou o jovem de um valentão que compartilhava as trilhas ao norte. Os dois, rapidamente, cultivaram uma amizade enquanto Cody continuava com suas obrigações com os carreteiros. Durante uma excursão com a caravana, Cody conheceu oficialmente o coronel dos Estados Unidos da América, Albert Sidney Johnston. Acontece que Majors e Russell foram os contratados para transportar suprimentos para o exército de Johnston, e Cody era o garoto extra. O encontro deles se deu no começo da infame Guerra de Utah, conflito entre colonos mormons do território de Utah e soldados do governo dos Estados Unidos da América. Na época, as notícias de Salt Lake City focavam em uma suposta rebelião se formando entre os mormons do assentamento. Embora os rumores tenham se provado nada mais do que isso, fofocas ao vento, Cody causou tal impressão no coronel Johnston que ele foi feito um explorador oficial do Exército dos Estados Unidos da América para a campanha de Utah. Com apenas 12 anos, Cody ansiava pela emoção que só a fronteira poderia dar, desviando de nativos hostis enquanto procurava insurgentes mormons. Conforme a Guerra de Utah acabava e o exército de Johnston era realocado pelo território ocidental, Cody soube de oportunidades na costa do Pacífico. Durante esse tempo, o notável homem das planícies também se gabava de ter trabalhado como caçador de peles, carreteiro, gerente de hotel e como um 59er participando da Corrida do Ouro de Pikes Peak. Os sussurros de ouro também eram fortes em outros lugares. E com vestígios encontrados desde Fort Colville, no norte de Washington, até o sul no Vale de Holcomb, na Califórnia, tudo parecia destinado para o jovem soldado dar grandes passos até o Estado Dourado em uma última busca por grandeza. E ainda assim, Cody não chegaria exatamente à fronteira da Califórnia, muito menos aos campos de ouro mais a oeste, pois ele havia encontrado um agente cavalgando pela fronteira para o recentemente estabelecido Pony Express. O Pony Express era o serviço de correio expresso que utilizava cavaleiros para entregar cartas, encomendas e telegramas entre a Califórnia e o Missouri. Foi iniciado por Russell Majors e seu terceiro parceiro de negócios, William B. Waddell. Como ele já conhecia 2 dos 3 cavaleiros, a oportunidade era boa demais para perder. Cody perguntou ao agente sobre possíveis empregos, e após sua aceitação no programa, disse que ele cavalgou com o Pony Express por alguns anos a partir de então. Muitas dessas afirmações, retratando suas aventuras na fronteira e um currículo diversificado, vieram diretamente da boca, ou melhor, da palavra escrita do próprio Buffalo Bill Cody. No entanto, deve-se notar que os historiadores tiveram dificuldades para confirmar essas façanhas através de registros e documentação da época. Pesquisadores concordam que há pouca discussão sobre as afirmações de Cody de que ele era um caçador de castores nas planícies do norte ou um minerador de ouro perto do rio South Platte. No entanto, não conseguiram certificar evidências de que ele serviu ao Pony Express entre 1860 e 1861, apesar de suas conexões com seus fundadores.
Sem confirmação independente sobre o paradeiro de Cody neste período, estudiosos o colocam em meio aos seus trabalhos nos campos de ouro e viagens de diligência, tornando-se um habilidoso cavaleiro, enquanto completava deveres escolares e estudos diversos. No final, uma carta urgente de casa fez Cody retornar a Leavenworth, pois sua mãe adoecera novamente. O jovem Buffalo Bill era necessário para sua família, e não importava quão gloriosas parecessem as futuras aventuras na fronteira. Ele sabia que seu lugar definitivo era ao lado da cama de Mary Ann. Por volta da mesma época, a Guerra Civil estava começando em todo o sul dos Estados Unidos, e a devoção de Cody à paixão moribunda de seu pai alistou-se no Exército da União. Cody esperou sua mãe se recuperar antes de encontrar um novo emprego em outra empresa de frete. Desta vez, uma caravana de suprimentos indo para Fort Laramie e o atual Wyoming. Tendo experimentado a independência novamente e com Marianne recuperada, Cody não pôde resistir a continuar buscando oportunidades de ajudar os esforços do Exército da União. Sua incursão contra a Confederação estava apenas prestes a começar. Enquanto o adolescente William Frederick Cody aguardava sua vez de ser soldado e escoteiro para o Exército da União, ele queria uma maneira de impactar sua oposição por quaisquer meios necessários, incluindo um toque de violência. No que muitos interpretaram como uma motivação consciente e subconsciente para vingar o assassinato frio de seu pai, ou pelo menos o ataque que cultivou uma morte prematura, Cody focou em revidar contra o movimento pró-escravidão. Como tal, ele se juntou a uma banda local de Kansas Jayhawkers, o mesmo grupo de insurgentes anti-escravidão que estavam determinados a tornar a vida miserável para os Bushwhackers e seus simpatizantes, na fronteira entre Kansas e Missouri. Por um tempo, Cody e seu grupo de Jayhawkers miraram nos resquícios dos arruaceiros da fronteira do Missouri. Os arruaceiros da fronteira eram invasores e antagonistas pró-escravidão, que queriam garantir que o Kansas entrasse na União como um estado escravista, não um estado livre. Essas gangues foram mais ativas entre 1854 e 1858, durante o período incendiário da história da fronteira, chamado Kansas Sangrento. Eles se especializaram em fraude eleitoral, mas não hesitavam em afugentar colonos anti-escravidão e implementar táticas de intimidação, como invasões, roubos, incêndios e ameaças de violência, que frequentemente beiravam o conflito sangrento. Quando a Guerra Civil estava em andamento, muitos dos originais bandidos de fronteira fugiram para lutar pelo Sul secessionista, ou para saquear estados livres como guerrilheiros confederados. No entanto, alguns retardatários permaneceram no estado do Girassol, e Cody e companhia fizeram sua presença conhecida, roubando cavalos, queimando propriedades e atirando em qualquer um que tentasse impedi-los. Mais tarde na vida, Cody lamentaria seu tempo como um Jayhawker, sua culpa corroendo sua consciência. Ele admitiria isso também, quando foi citado dizendo: "Eu entrei em uma vida dissoluta e imprudente. Para minha vergonha seja dito, e me associei com jogadores, bêbados e personagens ruins em geral." No outono de 1863, a mãe de Cody, Mariano, adoeceu novamente, e para a tristeza de seu filho vivo mais velho, provou ser a luta final. Ela faleceu em novembro, e Cody lutou para lidar com a perda de seu segundo pai. Incapaz de lamentar adequadamente sua mãe, Cody recorreu à bebida para preencher o vazio em seu estômago e coração. Seriam destilados e um pouco de uísque ruim também, que catapultariam Cody para sua próxima fase da vida, quando ele, supostamente, foi para a cama bêbado e acordou como um homem alistado na Companhia HA do 7º Regimento de Cavalaria Voluntária do Kansas. Na Companhia HA, Cody atuou como soldado raso, trabalhando como carreteiro para sua companhia e para a 7ª Cavalaria em geral.
Eles lutaram ao lado do Exército da União e fizeram turnês pelo Tennessee, Mississippi, Missouri e, claro, Kansas. Presume-se que Cody tenha lutado em várias batalhas até o fim da guerra. Após a fumaça se dissipar e os combates cessarem em 1865, Cody foi dispensado e retornou para casa. Durante uma pausa da batalha, ele se casou com sua companheira de longa data, Louisa Federici. Louisa era de St. Louis e conheceu Cody em sua cidade natal durante sua viagem à cidade Gateway, no final da Guerra Civil. O casamento aconteceu em 6 de março de 1866, próximo a Arnold, Missouri, onde se situava a fazenda dos Federici, entre as planícies. Cody passava a maior parte do tempo dirigindo cavalos e cumprindo contratos de exploração, mas se encantou pela jovem independente e sabia que se estabelecer com a família era o certo. O problema era que se estabelecer simplesmente não estava no DNA de William Frederick Cody. Ele era um viajante de coração, alma e espírito, e estaria condenado se fosse forçado a ficar parado como o dono do hotel em Salt Creek Valley, Kansas, até o fim dos tempos. Depois de fugir da fazenda, Cody deixou sua nova família para mais aventuras na fronteira. No final de 1866, ele estava atravessando o coração da América em busca de novas oportunidades quando encontrou um velho amigo e mentor, Wild Bill Hickok, em Junction City, Kansas. Hickok revelou que trabalhava como batedor no Fort Ellsworth e poderia garantir a Cody uma posição semelhante lá. Cody aceitou a oferta e logo se alistou como batedor para o Exército dos Estados Unidos da América. Uma de suas primeiras tarefas foi atuar como batedor para o capitão George Augustus Army, reconhecido por seus feitos na Batalha do Rio Saline. Cody logo se destacou em suas funções para o governo dos Estados Unidos da América ao guiar e conduzir cavalos para o tenente-coronel George Armstrong Custer e o 7º Regimento de Cavalaria do Exército, apelidado de Jerry Owen. Nos meses seguintes, Cody faria missões de reconhecimento para o 7º, encontrando o empreiteiro ferroviário, William Rose, em 1867. Rose planejava fundar uma cidade onde a Kansas Pacific Railway construía uma travessia ferroviária ligando Big Creek ao recém-realocado Fort Hays. Acreditava-se que a cidade seria um centro para caçadores de búfalos, soldados e viajantes atravessando o Kansas, e Cody viu nisso o investimento perfeito em imóveis de fronteira. Embora a cidade de Roma, no condado de Ellis, Kansas, não tenha durado muito, a nova relação entre Cody e o empreiteiro ferroviário homônimo provou ser vital para o legado duradouro de Buffalo Bill. Após a conclusão da ferrovia em Roma e Hays City, Cody foi convidado por seus contatos na Union Pacific Eastern Division, empresa matriz da Kansas Pacific, para ser contratado como empreiteiro para caçar búfalos para alimentar os trabalhadores da ferrovia. O contrato veio dos irmãos Goddard, que eram responsáveis por alimentar todos os funcionários da Kansas Pacific. Cody foi oferecido $500 por mês para o trabalho, mais de $11 mil em dinheiro de hoje, quando ajustado pela inflação. O alto valor refletia o perigo extremo da caça em larga escala ao bisão, mas se alguém estava à altura, era William Cody. Ele enviou um pedido de licença do Exército dos Estados Unidos da América, e com a aprovação deles, partiu para as Grandes Planícies. Nos 18 meses seguintes, Cody demonstrou uma habilidade nata para caçar búfalos americanos com aparente facilidade. No meio da vasta selva de capim alto, ele sempre podia ser encontrado com 2 componentes confiáveis em suas caçadas, seu cavalo e sua arma. O cavalo de Cody se chamava Brigham, apelidado em homenagem a Brigham Young, fundador de Salt Lake City e segundo grande líder dos pioneiros Mormons. O famoso apelido de sua Springfield Trapdoor, a Lucrécia Borgia, veio da nobre italiana de mesmo nome da lenda romana.
Tanto a montaria quanto o rifle de caça foram fundamentais para o sucesso de Cody no campo. Com Brigham e a Borgia ao seu lado, Cody passou a caçar mais de 4.000 búfalos americanos entre outubro de 1867 e maio de 1868, com a maioria das contas colocando o número total em 4.280, de acordo com a própria autobiografia de Cody. A lenda conta que William Cody uma vez caçou com sucesso 48 bisões em apenas 30 minutos, uma façanha tão inimaginável que alguns questionaram sua autenticidade como fato. Essas realizações impressionantes também originaram o próprio epíteto de Cody. Após poucas semanas nos campos de caça, dezenas de trabalhadores ferroviários concederam ao fronteiriço o nome de Buffalo Bill, pois ele sempre aparecia com um carrinho cheio até a borda com carne de caça. A visão de um Buffalo Bill chegando a um acampamento no final da ferrovia, onde trabalhadores famintos eram a única coisa entre a trilha e a vasta selva, frequentemente encorajava os homens a cantar uma música em sua honra. O grupo barulhento ficou aliviado com a presença de comida e o homem que a trouxe. A mais conhecida dessas canções curtas era mais ou menos assim: Buffalo Bill, Buffalo Bill, nunca erra e nunca errará. Sempre mira e atira para matar, e a companhia paga seu Buffalo Bill. Durante suas jornadas pelas planícies do Kansas, Cody e uma pequena equipe de açougueiros e motoristas frequentemente encontravam bandos hostis de nativos americanos. Ele escreveria depois que esses conflitos eram melhor resolvidos logo após uma caçada de sucesso, com os vagões cheios de presuntos de búfalo. Quando um batedor ou motorista avistava uma festa de invasão se aproximando, as mulas eram desatreladas dos vagões e amarradas às rodas. Então, Cody e companhia jogavam os presuntos de búfalo para se proteger dos tiros ou outras munições dos inimigos. Escondido atrás de prensas de carne improvisadas, Cody lançava sinais de fumaça alto nas nuvens, alertando soldados ou milicianos próximos do avanço dos nativos. O estimado caçador, ele mesmo escreveria que ele e seu forte poderiam defender-se de 40 a 60 homens atacando ao mesmo tempo. E durante toda a sua campanha de búfalo, Cody só perdeu 5 homens para as incursões indígenas, 2 açougueiros e 3 motoristas. Uma história de sucesso notável, considerando as outras perdas sentidas pelas empresas ferroviárias. Porém, no verão de 1868, os conflitos crescentes com os guerreiros Cheyenne saqueadores eram excessivos para Cody e os trabalhadores da Kansas Pacific Railway. Esses padrões, combinados com o clima inclemente e tempestades torrenciais, tornaram muito perigoso continuar as operações como de costume. A Union Pacific, sua empresa matriz, suspendeu temporariamente as construções após o último trilho ser colocado em Sheridan, Kansas, pois tiveram que pausar enquanto as relações com os nativos americanos estavam sendo examinadas. Como resultado, o contrato de Cody com os irmãos Goddard expirou, mas ele não ficou sem emprego por muito mais de um mês. Considerando seu serviço anterior, conhecimento de Cody sobre aviões e experiência lutando contra pequenos grupos de Cheyennes hostis, ele foi rapidamente recontratado como batedor pelo Exército dos Estados Unidos da América. Com um novo objetivo em mãos, Cody levou a posição de batedor tão a sério quanto ele havia levado qualquer contrato nos últimos anos. Na verdade, foi a sua coragem e diligência de coração de aço, demonstrada em sua próxima grande tarefa, que catapultou o soldado para a próxima fase de sua carreira. No final de 1868, o general Philip Sheridan do Exército dos Estados Unidos da América buscava batedores familiarizados com os nativos americanos das planícies e seus hábitos nômades. Hays City estava repleta de batedores indígenas aguardando por trabalho na cidade ferroviária do Kansas. William Cody estava entre os batedores, mas não ficou ocioso enquanto havia perigo. Empregado no departamento do intendente e estacionado no Fort Larned, Cody foi enviado ao Fort Hays,
como um mensageiro, com uma mensagem vital para seus superiores. Cody não perdeu tempo e percorreu os 105 quilômetros em condições severas, uma trilha repleta de hostis e a ameaça iminente de uma emboscada. Eventualmente, ele chegou ao posto ferroviário, com informações para o General Sheridan, detalhando a desmobilização e movimentação dos guerreiros Cheyenne da região do Forte Larned. O General Sheridan achou melhor alertar e preparar os fortes próximos para se defenderem de qualquer ataque iminente. Depois de uma tentativa que rendeu pouco para persuadir outros batedores tímidos a fazer a viagem para o sudoeste até Fort Dodge, ele só tinha uma opção restante: pedir a Cody para assumir a missão ele mesmo. Apesar de ter acabado de retornar de sua primeira árdua jornada de Fort Loren para Fort Hays, Cody não pensou duas vezes e aceitou a tarefa, pois tanto ele quanto Sheridan sabiam que nenhum dos outros homens assumiria tal risco. De Fort Hays, Cody partiu para sua próxima jornada de 95 milhas. Ele levou consigo armas extras para proteção, pois a trilha para Fort Dodge estava repleta de marcadores de túmulos clandestinos, onde os batedores que o precederam não tiveram tanta sorte atravessando o território inimigo. Quando chegou ao Coon Creek, Cody descansou e trocou montarias com uma tropa de cavalaria postada junto ao riacho. Finalmente, ele fez contato com os comandantes em Fort Dodge, e eles enviaram o batedor itinerante de volta para Fort Larned, onde suas funções de mensageiro começaram. Na última etapa da jornada de 350 milhas, Cody retornou ao Fort Hays com notícias adicionais do General Hazen de que as aldeias Cheyenne já estavam reposicionadas ao sul do rio Arkansas. Quando Sheridan e companhia fizeram contato com as aldeias indígenas transplantadas, descobriram que era povoada por mulheres, crianças e idosos, e as facções guerreiras haviam continuado ao norte de Arkansas para realizar mais invasões. Com a trilha dos Cheyennes rastreada tão rapidamente, a corajosa jornada de Cody por centenas de milhas de planícies sombrias, tudo em menos de 60 horas, foi considerada um sucesso extraordinário. Como recompensa, Cody foi mantido em serviço pelo General Sheridan e concedido chefe dos batedores para o iminente 5º Regimento de Cavalaria. Por 4 anos completos, William Cody liderou campanhas de exploração e participou de conflitos durante as guerras das planícies dos grandes conflitos da fronteira americana. Ele passou grande parte dos primeiros anos com o 5º Regimento de Cavalaria, antes de compartilhar as mesmas funções como chefe dos batedores com o 3º Regimento de Cavalaria. Seu primeiro período como chefe dos batedores foi repleto de ação. Entre outubro de 68 e outubro de 69, Cody participou de pelo menos 9 combates conhecidos em 7 expedições contra bandos hostis de nativos americanos. Foi um combate rústico mais real do que alguns dos soldados mais condecorados experimentaram em 10 anos de serviço. Quanto mais em um único calendário. Nos últimos meses de 1871 e em janeiro de 1872, Cody foi honrado com um pedido para acompanhar o grão-duque Alexei Alexandrovich em uma expedição de caça de 4 meses, atravessando a fronteira ocidental. Ele atuou como o batedor e guia real russo, apaziguando tanto sua liderança militar quanto o público em geral fascinado por um caso tão chamativo de manchetes. O último marco da ilustre carreira de Cody como batedor veio em abril de 1872. Na bifurcação sul do rio Loup, no centro de Nebraska, um pequeno esquadrão do exército liderado pelos pioneiros parou uma recente banda de nativos americanos insurgentes saqueando assentamentos locais. Eles se envolveram em uma batalha em movimento, e a liderança de Cody era demais para os invasores superarem, e o chefe dos batedores saiu vitorioso.
Essa conquista e as inúmeras outras que a precederam foram suficientes para conceder a William Cody a Medalha de Honra, concedida ao batedor condecorado e destemido pioneiro em 22 de maio de 1872. O capitão Charles Meinhold, um dos superiores envolvidos nos procedimentos, escreveu em uma carta de elogio afirmando: a reputação do Sr. William Cody, por bravura e habilidade como guia, é tão bem estabelecida que eu não preciso dizer mais nada, mas que ele agiu de sua maneira usual. Em outras palavras, Buffalo Bill não precisa de introdução. O currículo fala por si só. Depois que a medalha de honra encontrou seu lugar na prateleira de Cody e seu serviço como batedor para o exército dos Estados Unidos chegou a um fim cerimonial, a vida estava realmente apenas começando. Enquanto muitas pessoas se perguntavam o que o grande William Cody poderia fazer após a aposentadoria, o pioneiro não estava tão sem direção. Ele sabia de sua própria fama e a potencial fortuna que poderia vir com isso. O próximo passo na carreira de Cody dependeu totalmente de um encontro casual em 1869 com um sujeito praticamente anônimo chamado Ned Buntline. Buntline, como se descobriria, acenderia o fogo que queimaria diretamente no coração do legado de Buffalo Bill Cody. No final dos anos 1860, e bem depois do entusiasmo da Guerra Civil ter desaparecido como poeira do deserto, o escritor e jornalista independente Edward Judson Sr., mais conhecido pelo seu pseudônimo Ned Buntline, estava lutando para fazer um nome para si mesmo no vasto mundo da publicação. Como resultado, ele passou grande parte da segunda metade da década cruzando a fronteira em busca de uma história digna. Ele tinha uma inclinação por romances baratos e imaginou que a fantasia inspirada pelos pioneiros serviria como o melhor material para trabalhos futuros. Para iniciar sua odisseia no Velho Oeste, Buntline participou do crescente movimento de temperança nos Estados Unidos. Apesar de secretamente, ou talvez não tão secretamente, beber compulsivamente por conta própria, o escritor esporádico ia de casa em casa, batendo nas portas e pregando sobre a imoralidade do consumo de álcool. Durante uma turnê de palestras sobre temperança no Nebraska, Buntline soube que Wild Bill Hickok estava no Fort McPherson, próximo. Após ler sobre as aventuras de Hickok na fronteira, ele se inspirou para escrever seu próximo romance sobre o lendário herói folclórico. Isto é, caso ele consiga uma entrevista. Buntline logo recebeu uma rejeição bastante dura. Em um saloon em Fort McPherson, Buntline encontrou Hickok e exclamou com orgulho: "Esse é o meu homem! Eu quero você", sem oferecer nem mesmo uma apresentação de cavalheiro. Hickok, um fronteiriço experiente, já havia sentido sua cota de ataque surpresa ao longo de seus julgamentos. Com a entrada audaciosa de Buntline, o instinto de luta de Hickok escolheu lutar, e ele apontou sua pistola diretamente para o coração do cavaleiro. 24 horas para deixar a cidade foi tudo o que Hickok deu a ele, e Buntline obedeceu com prazer. Mesmo assim, Buntline não estava disposto a abandonar seu valioso plano mestre. Pensando que sua melhor chance de contar a história de Wild Bill Hickok era organizando entrevistas com seus colegas, sua próxima missão o levou pelo estado de Cornhusker, até onde William Cody e seu colega do 5º Cavalaria estavam retornando da batalha com os guerreiros Cheyenne. Cody, maior na vida e mais colorido do que Buntline jamais poderia ter imaginado, estava feliz em receber o escritor junto com sua equipe e compartilhar uma série de histórias, contanto que ele estivesse disposto a ouvir. Buntline ficou tão cativado pelas histórias do pioneiro que decidiu desviar seu foco original em Hickok e criar um catálogo inteiro de artigos, romances e várias publicações sobre Buffalo Bill Cody.
Inicialmente, a vida e os tempos de Cody foram publicados como artigos no New York Weekly, um jornal de histórias inflado com relatos imaginativos e principalmente fictícios de suas conquistas. Esses esforços eventualmente evoluíram para um romance totalmente desenvolvido chamado Buffalo Bill, Rei dos Homens da Fronteira. Rei dos Homens da Fronteira foi lançado em uma série de artigos serializados estampados na primeira página do New York Weekly e começou a circular pela Big Apple e além em dezembro de 69. O romance de Putline foi um grande sucesso e ele continuou escrevendo sobre Cody enquanto ele completava suas turnês de escoteiro com o 5º e 3º Cavalaria no início dos anos 1870. Os leitores não conseguiam se cansar do folclore e das histórias exageradas que retratavam o heroísmo e as emoções desenfreadas que o Velho Oeste tinha a oferecer. Até aquele ponto, os cidadãos dos Estados Unidos a leste do Mississippi não tinham tido a exposição às travessuras da fronteira através da lente da cultura popular. Não havia mitos, ou uma maior criação de mitos apostando na natureza misteriosa da expansão para o oeste. No entanto, com uma demanda crescente pelas biografias de Buntline e memórias exageradas de William Cody, o apetite por mais contos de fadas do Velho Oeste só estava crescendo. E quem melhor para fornecer tais tolices e fantasias do que o próprio titã titular da fronteira? Assim, Cody encerrou sua carreira como guia e imediatamente mergulhou em uma nova vida como apresentador de todas as coisas do Velho Oeste. Uma frase ainda não cunhada, mas que em breve seria popularizada de uma maneira que nem ele, nem Buntline poderiam ter imaginado. Em março de 72, por volta do tempo em que o serviço militar de Cody estava chegando ao fim, Ned Buntline publicou uma série de novos romances de 10 centavos através do semanário. Estes incluíam O Melhor Tiro de Buffalo Bill, ou O Coração de Spotted Tail, e A Última Vitória de Buffalo Bill, ou Dovey, a Rainha do Alojamento, mais tarde em julho. Junto com essas histórias, Buntline também escreveu uma série de cartas que ele enviava em massa para Fort McPherson, onde Cody ainda estava por perto. O pioneiro se divertia com sua crescente popularidade e a insistência incansável de Buntline de que ele deveria ir a Chicago e apresentar suas histórias no palco. Buntline havia elaborado uma série de peças e performances baseadas nos altamente bem-sucedidos romances de Buffalo Bill, e estava convicto de que sua adaptação para o palco certamente colheria os frutos do estrelato e um belo lucro para completar. Já com um gosto de celebridade, e reconhecendo que seus dias se arriscando diante do perigo eram mais adequados para o passado do que para o presente, Cody concordou. Antes de comprar uma passagem só de ida para a Cidade dos Ventos, no entanto, ele fez de sua missão não ir sozinho, convencendo seu amigo e companheiro de fronteira, John Texas Jack Amahandro, a acompanhá-lo na viagem. Em 12 de dezembro de 1872, a dupla dinâmica encontrou-se com um escritor deslumbrado em Chicago, Illinois. A menos de uma semana da produção planejada das aventuras de Buffalo Bill, Button Light deixou escapar de maneira sutil, mas certa, que ainda não tinha um roteiro escrito, para o horror de Cody e Texas Jack. Button Light assegurou a ambos os homens que eles não precisavam se preocupar. Ele simplesmente precisava de mais tempo para que a inspiração o atingisse. O romancista de 10 centavos se entrincheirou em seu quarto de hotel, enquanto o pioneiro aproveitava as festividades da metrópole do Centro-Oeste, reunindo criatividade suficiente para criar a produção chamada Scouts of the Prairie, tudo em menos de 4 horas. Com um roteiro em mãos, Buntline passou os dias seguintes reunindo talentos para a extravagância improvisada. Ele encontrou atores e atrizes amadores para interpretar os papéis de nativos americanos anônimos, não afetados por sua falta de profissionalismo.
Para interpretar a parte da heroína indígena principal, Butlin convenceu Giuseppina Morlacci, uma conhecida bailarina e dançarina italiana que estava familiarizada com o palco. Cartazes foram espalhados pela vasta cidade. O boca a boca suficiente, canalizado através de casas e empresas interessadas. E na noite de estreia, o anfiteatro de Nixon estava lotado, com cerca de 2.500 espectadores. Esses 2.500 participantes testemunharam o início do western. Não importa o diálogo esquecido pelo estreante Thespian William Cody. Não importa os atores de fundo desajeitados. Não importa a completa falta de uma narrativa contínua. As pessoas que assistiram ficaram encantadas além de suas imaginações mais selvagens. Os críticos notoriamente odiaram a produção, se eles foram corajosos o suficiente para até mesmo chamá-la assim. Um crítico de teatro do Chicago Tribune chegou a perguntar por que Buntline precisava de 4 horas para escrever o roteiro. Com base em sua visualização, parecia que Scouts on the Prairie era muito mais do que uma improvisação juvenil. Cody era, acima de tudo, considerado um estudante tímido pelos profissionais. Mas ninguém amava mais a fama e o glamour oferecidos pelos sucessivos scouts do que ele. O público delirava com os belos homens que lideravam e as incomparáveis habilidades de dança de sua primeira-dama, Morlock. A ação era repulsiva, mas interminável, e prendia a atenção do público sem meios de soltar. Ainda assim, os críticos tentaram frustrar qualquer semelhança de um futuro para Cody, Buntline e companhia. Um colaborador do Tribune foi citado dizendo: tal combinação de drama incongruente, atuação execrável, artistas renomados, público misto, cheiro insuportável, escalpelamento sangrento e estrondo, não é provável que seja concedida a uma cidade uma segunda vez, nem mesmo Chicago. No entanto, os personagens coloridos de Chicago receberam o showman de volta 10 vezes mais. Do centro-oeste à costa do Atlântico, a tropa desorganizada de novos atores da escola levou escoteiros da pradaria para onde quisessem. Multidões em todos os lugares estavam clamando por seu primeiro gosto do oeste. No verão de 1873, a turnê oriental de Buffalo Bill chegou ao fim, e Cody e Buntline se separaram por enquanto. O pioneiro não havia terminado como showman, estava apenas começando. Seus sonhos se tornaram maiores do que ele originalmente imaginava, e ele queria controle sobre seu próprio show. Para iniciar seu novo empreendimento, Cody contratou o dramaturgo mais experiente e Fred G. Mader para ajudar no enredo da próxima produção. O pioneiro queria um escopo maior para ele, e Texas Jack explorarem as planícies, por assim dizer. Mader colocou a caneta no papel e deu vida à história do show de mesmo nome. Em 8 de setembro de 73, Williamsport, Pensilvânia, viu a primeira produção ao vivo de um Scouts reformulado. Surpreendendo os espectadores de Billtown, estava ninguém menos que Wild Bill Hickok, o confidente mais próximo de Cody desde seus dias como um Jayhawker, Scout e agora showman. Alguns se perguntavam se a falta de presença de Buntline era o fator decisivo para a presença de Hickok, mas nunca saberemos a verdade. O fato, no entanto, era que a vida no teatro não era a vida para Hickok. Ele frequentemente se sentia desconfortável durante as performances e deixava claro para o resto da trupe seu desprezo pela atuação. Tanto os críticos quanto o público em geral testemunharam o velho pistoleiro se esconder atrás do cenário do palco, e uma lenda diz que ele atirou em um holofote quando este foi apontado para ele inesperadamente. Eventualmente, os resmungos se transformaram em conflito. Hickok desencadeou sua raiva contra Cody, envolvendo-se em uma discussão acalorada antes de partir de vez e colocar sua longa amizade em risco. O showman da fronteira só pôde dar de ombros, no entanto, e não deixou a visão explosiva distraí-lo. Afinal, o show deve continuar. Continuar é exatamente o que o show fez, levando a trupe por todo o país por uma dúzia de anos.
Algumas apresentações incluíam uma interpretação do famoso Scouts of the Prairie, enquanto outros shows utilizavam uma combinação dos outros dramas da fronteira que Cody estava criando com sua equipe de dramaturgos e atores reunidos. Uma dessas apresentações foi o dramático relato da Batalha de Warbonnet Creek e o papel inesperado que Cody desempenhou no conflito. Em abril de 1876, Cody recebeu um telegrama com notícias do recente surto de febre escarlate de seu filho Kit Carson Cody. O pioneiro não perdeu tempo em se despedir de Texas Jack e companhia antes de cavalgar como um raio para a residência da família em Rochester, Nova York. Embora Cody tenha chegado a tempo de ver seu filho vivo pela última vez, a condição de Kit piorou, e ele morreu enquanto seu pai o segurava pouco tempo depois. Foi uma perda inconscientemente difícil para o pioneiro que se tornou showman. Ele já havia sacrificado uma vida passada com sua esposa e filhos, e perder seu filho tão repentinamente e em uma idade tão jovem, ele precisava de uma maneira de lamentar. Como a maioria dos homens endurecidos da fronteira, a tristeza geralmente levava à raiva, e que atividade mais aplicável para desencadear uma ira fervente do que a guerra. Ele havia recebido telegramas e cartas 10 vezes mais de seus antigos contatos no exército dos Estados Unidos da América. O General Sheridan, juntamente com o capitão Eugene Carr, famoso pela Batalha de Pea Ridge, insistiam para que Cody retornasse para o que se esperava ser a última grande guerra do conflito entre americanos e índios. Cody não precisou de muita persuasão após a perda de Kit e se juntou novamente ao 5º Regimento de Cavalaria, comandado pelas tropas do Coronel Merritt no território de Wyoming. Texas Jack e o restante de seus artistas foram temporariamente desmantelados em Wilmington, Delaware. Em Wyoming, Cody e o resto do 5º Regimento de Cavalaria foram solicitados ao norte de Goose Creek, onde o general George Crook estava lidando com as consequências da Batalha de Rosebud e as perdas sofridas por George Custer na Batalha de Little Big Horn. Contudo, o Coronel Merritt tinha outros planos. Quando chegou ao 5º Regimento de Cavalaria, a notícia dos reforços dos nativos americanos indo para o norte se juntar a Sitting Bull, em Montana. Assim, Merritt, Cody e companhia foram para o norte, para a trilha do rio Powder, na tentativa de interceptar os guerreiros Cheyenne que estavam chegando. Em uma façanha impressionante, o 5º Regimento de Cavalaria chegou ao Warbonnet Creek, no noroeste de Nebraska, em apenas 31 horas, percorrendo 85 milhas de selva para chegar ao seu destino. Cody cavalgou na frente, esperando liderar as tropas ao lado de Merritt. Ele se sentia em casa, explorando as perigosas planícies, e os homens estavam felizes por tê-lo ali. Em 17 de julho de 1876, Cody recebeu uma missão para rastrear o acampamento de Little Wolf e seu bando de guerreiros Cheyenne. Vestido com sua melhor camisa de seda emprestada dos figurinos do palco, Cody descobriu uma aldeia Cheyenne próxima. Ao retornar ao seu posto, ele descobriu que o restante do 5º havia detectado batedores Cheyenne no perímetro e estava pronto para se defender, se necessário. De cima das colinas, com vista para o riacho Warbona, Merritt, Cody e o capitão Carr viram o contingente de batedores Cheyenne agrupados. A princípio, eles anteciparam um ataque, antes de perceberem que os hostis haviam avistado uma caravana de suprimentos à distância, a caminho da posição do 5º. Sem perder tempo, Cody pediu permissão a Merritt para liderar um grupo de batedores até o riacho e afastar os Cheyennes que vinham interceptar o trem de suprimentos. Merritt acenou com a bandeira verde e a luta começou. Cody e seus batedores atacaram incansavelmente os guerreiros Cheyenne, que estavam muito concentrados nos vagões de suprimentos para se prepararem para o 5º ataque surpresa. Com rajadas dos rifles das tropas, os Cheyenne se dispersaram pelo vale. Cody atravessou o riacho Warbona para procurar retardatários,
e encontrou um guerreiro Cheyenne solitário chamado Yellowhair. Seu nome não se originou por causa do seu próprio, mas sim pelo couro cabeludo loiro que mantinha preso ao cinto. O pioneiro não hesitou em disparar um tiro e acertou uma rodada direto na perna do Yellowhair. O guerreiro caiu de seu cavalo, assim como Cody tropeçou e caiu do dele. Agora, cara a cara, com os pés firmes no chão, os homens se revezavam atirando um no outro. Yellowhair errou seu alvo, mas o fronteiriço não teve tal infortúnio. Depois que o guerreiro caiu na terra, Cody escalpelou aquele a quem chamavam de Yellowhair e ajudou o restante do quinto em seu avanço no acampamento Cheyenne até a agência Red Cloud. Aqui, eles se assimilaram com o resto da população indígena da região e Cody e companhia seguiram em frente. No próximo mês, a 5ª Cavalaria avançaria rumo norte nas Grandes Planícies, perseguindo o lendário chefe de guerra Lakota, Sitting Bull, e seus guerreiros. Apesar de trabalhar sob um coorte de 2.000 homens, Cody e seus 20 batedores não conseguiram rastrear os guerreiros dispersos, e o resto das colunas não pôde dar perseguição. Em agosto, Cody admitiu para si mesmo que o brilho das guerras indígenas americanas estava sendo lentamente extinto, e com a incerteza rondando sua posição como chefe dos batedores, ele se resignou a voltar à vida como showman, embora armado com uma nova história cintilante com seu icônico sangue e trovão. A Batalha de Warbonnet Creek ficou conhecida como a peça de teatro em 5 atos chamada A Mão Direita Vermelha, ou o primeiro couro cabeludo de Buffalo Bill para Custer. Nesta ocasião, a trupe de Cody incluiu o capitão Jack Crawford, um batedor e poeta que se tornou seu amigo durante a Grande Guerra Sioux. A peça era sem sentido, mas repleta de ação que fez de Buffalo Bill um nome conhecido em todos os lares. Os críticos não conseguiam entender nada, mas os ingressos vendiam como água. O Oeste agora estava de volta com tudo. Pessoas de 4 condados vieram, não importando para onde o showman ia, desesperadas para ver o couro cabeludo de cabelo amarelo. Veja, Cody não voltou apenas com outra história nascida das guerras da fronteira. Em vez disso, ele voltou com um sinal de sua decisão, explorando a baixa de seu inimigo em nome do show business. De certa forma, era emblemático do que Buffalo Bill simbolizava como um todo. O borrão do Oeste entre ficção e realidade e seu impacto na fome da sociedade de reviver suas aventuras climáticas, por mais fantásticas que sejam e por mais horríveis que sejam. E ainda assim, o homem conhecido internacionalmente como Buffalo Bill estava apenas começando, prestes a transformar a cultura pop em geral e se tornar o homem mais famoso do mundo, quando apresentou a lendária apresentação Buffalo Bills. Selvagem. Oeste. Em 1883, William Cody queria ir além do deslumbramento dos batedores na pradaria e dar vida ao gênero ocidental. Suas representações de aventuras na fronteira já haviam se transformado em um gigante da cultura popular. E ele sabia, no fundo, que o público também cresceria eventualmente. E com o crescimento veio a necessidade de inovação. Assim, no dia da independência, Cody realizou uma produção semelhante a um circo em seu rancho em North Platte, Nebraska, uma produção comparada ao predecessor do rodeio. O termo rodeio ainda não estava bem em circulação ao descrever esses concursos de cowboy ou estampidas. Em vez disso, o show de Cody era considerado um Frontier Days mais chamativo, repleto de competições, animais ao vivo, reencenações e elementos vaudevillian, inspirados em suas peças de teatro. Para Cody e companhia, a apresentação do 4 de julho foi mais um estrondoso sucesso, e o escoteiro transformado em showman imediatamente fez planos para que o Buffalo Bills Wild West fizesse turnês pelo mundo anualmente, sem data de término à vista. Nos próximos anos, o escopo e a escala do extravagante Wild West aumentaram com novos cenários e um elenco colorido de personagens.
Os motivos incorporados à produção eram reencenações das supostas cavalgadas de Cody, com o Pony Express, ataques e emboscadas de nativos americanos hostis e assaltos a diligências nas mãos de foras da lei amadores. Algumas descrições da obra-prima de Buffalo Bill aludem a uma performance valorizada perto do final de cada show, na qual Cody e sua equipe desorganizada de atores recriariam a infame batalha de Little Big Horn, considerada popularmente como o último confronto de Custer. Alguns estudiosos atribuem essas performances à criação de mitos. No entanto, disse que os espectadores viram Cody atuar como seu antigo general, George Custer. Apesar da descrença dos historiadores, a lenda ainda é considerada real por muitos. Diferente das lendas folclóricas, o curral de talentos americanos de Cody é um fato incontestável. Em 1885, duas de suas personagens da vida real mais famosas se juntaram à tropa do Oeste Selvagem, nada menos que a impressionante atiradora Annie Oakley e o altamente respeitado chefe de guerra, Lakota, Touro Sentado. Oakley era emparelhada com seu marido, Frank Butler, como um casal barulhento de atiradores em competições e reencenações de rodeios modernos. Um ano após Oakley ingressar na produção, ela formou uma rivalidade com outra atiradora, desta vez com a caçadora e atiradora de truques da Califórnia, Lillian Smith. Smith foi contratada por volta da mesma época que Gabriel Dumont, um caçador de búfalos canadense e líder metis. Este dia perfeito e par, combinados com Oakley e Butler, foram alguns dos espetáculos mais agradáveis que o Wild West de Buffalo Bill tinha a oferecer. Em termos da participação de Sitting Bull, o grande guerreiro Lakota teve a oportunidade de tirar um tempo de sua reserva no território Dakota e participar da vida como experimentada pelo homem branco. Por cerca de $50 semanais, ele foi instruído a cavalgar pela arena que Buffalo Bill organizou para o show do dia. Ele cavalgava antes de vender fotos autografadas para quem quisesse comprar. Uma história conta que, antes de um show do Velho Oeste, comemorando a conclusão da Ferrovia do Pacífico Norte, Sitting Bull amaldiçoou toda a plateia, que incluía o presidente Ulysses Grant, em sua língua nativa, Lakota. Outra grande parte dos relatos retratava Sitting Bull como tendo enorme pena de muitas daquelas pessoas lutando na fronteira. Diziam que ele frequentemente se mostrava simpático aos sem-teto e àqueles que viviam nas ruas das cidades americanas que visitava. Boa parte da renda que ele obtinha com shows e venda de fotos era doada aos famintos e menos favorecidos, dos quais não conseguia se distanciar. Isso deprimiu profundamente Sitting Bull, e após apenas 4 meses no show de Buffalo Bill, ele retornou à reserva de Standing Rock, incapaz de suportar as dificuldades enfrentadas nos bastidores do Tour do Velho Oeste. Embora tenha sido uma breve passagem pelo show business, a inclusão de Sitting Bull e 20 membros de sua tribo Lakota adicionou um nível de autenticidade à produção em geral. Se foram os dias de imigrantes italianos interpretando nativos americanos e a capacidade de fornecer salários reais para artistas indígenas era na época inédita para a maior parte da indústria do entretenimento. Apesar da decepção do público com a perda dos trajes ornamentados e perspectivas culturais únicas oferecidas por Sitting Bull e companhia, o Wild West de Buffalo Bill não temia experimentar. Em 1886, eles adicionaram componentes que depois se tornariam essenciais na obra-prima de Cody. Uma das adições foi a inclusão de uma banda oficial do Wild West, liderada pelo gerente teatral de Cody, Nate Salisbury, e sua nova parceira de palco, Evelyn Booth. Booth era uma caçadora de grandes jogos inglesa que vinha da aristocracia Booth. O trio nomeou William Sweeney, um cornetista de fundo que estava em turnê com Cody desde 1883, como diretor da recém-formada Banda Cowboy de Buffalo Bills.
Sweeney, com frequência, compunha novas músicas para seus colegas e editava peças dramáticas com acompanhamentos únicos que agradavam ao público. A outra grande adição à extravagância do Velho Oeste foi o desenvolvimento de um final adequado. Cody queria um final que deixasse uma impressão duradoura em seus espectadores. Algo de que ele se orgulhasse, pois entusiasmava os críticos e enchia as publicações de jornais com publicidade gratuita. Como resultado, Cody criou uma reencenação final, seguindo os eventos de uma invasão hostil a uma propriedade na fronteira. Ele fez seus atores nativos americanos emboscarem uma pequena cabana, enquanto um chamado de alerta era enviado para a trupe teatral de cowboys e pistoleiros. Comandados por Buffalo Bill Cody, os vigilantes viriam a cavalo proteger a propriedade da ameaça indígena. Enquanto os nativos fugiam, Cody e companhia comemoravam e aclamavam a vitória, para o grande prazer da multidão. As ovações de pé e os pedidos de bis entusiasmavam tanto o grande showman que ele foi destaque em mais de 66% das produções entre 1886 e 1907, apesar de seu formato ornamentado e caro. Dentre as maiores realizações de William Cody em toda a sua carreira lendária, talvez nenhuma seja maior do que sua histórica performance de Buffalo Bill's Wild West durante o Jubileu de Ouro da Rainha Victoria, na Exposição Americana de Londres. Cody reuniu seus melhores artistas, assistentes, designers e um curral de criaturas para acompanhá-lo em sua jornada além do Atlântico. De acordo com o Smithsonian, isso incluía aproximadamente 83 passageiros de salão, 38 passageiros de terceira classe, 97 índios, 180 cavalos, 18 búfalos, 10 alces, 5 bois texanos, 4 burros e 2 veados. Nem mesmo a Arca de Noé poderia competir com uma viagem tão fantástica aos olhos do maior showman da América. Ele foi validado logo depois, também, quando o príncipe de Gales e o eminente rei Eduardo VII se encontraram com Cody e o primeiro-ministro William Gladstone antes do jubileu. Disse que Eduardo VII estava tão encantado por Annie Oakley, Cody e sua companhia, que ele pessoalmente implorou à rainha para assistir ao seu espetáculo e testemunhar a magia com seus próprios olhos. No final, a celebração foi assistida por Sua Alteza e a Carne. E o show foi tão bem sucedido do outro lado do lago que continuou a turnê por mais 5 meses em locais em Birmingham e Manchester. A presença global de Cody continuou a crescer no fim dos anos 1880, com uma turnê de sucesso pela Europa entre 1889 e 1890. Isso incluiu uma apresentação lendária com o Papa Leão XIII, na qual Cody desafiou 9 cowboys italianos chamados Botteri para uma competição de habilidades. Os 9 Botteri em questão dominaram absolutamente os cowboys americanos e se tornaram pontos focais no folclore italiano logo em seguida. Em 1892, o Wild West de Buffalo Bill voltou aos Estados Unidos da América, tendo transformado a cultura popular global tanto em casa quanto no exterior. Não seria sua última turnê pela Europa, pois uma segunda versão da produção retornou ao continente de 1902 a 1906. Antes da grande final europeia, Cody continuou dominando o cenário de entretenimento americano. Uma exposição realizada na Feira Mundial de Chicago em 1893 catapultou o showman de celebridade do Velho Oeste para puramente uma celebridade americana. No ano seguinte, Cody teve a chance de testar as águas do cinema em uma de suas formas mais primitivas. Os estúdios Edison, fundados por Thomas Edison, queriam capitalizar sobre a fama de Buffalo Bill enquanto tentavam impulsionar a arte cinematográfica. Em 1894, um filme mudo em preto e branco, de 62 segundos, intitulado Buffalo Bill, foi produzido pelo estúdio.
Ele apresentava William Cody, mostrando suas habilidades de tiro ao alvo com um rifle, costuradas com intertítulos. Infelizmente, para a história do cinema e o legado de seu protagonista homônimo, Buffalo Bill se perdeu no tempo, mas alimentou a carreira cinematográfica de Cody, à medida que evoluía para o século XX. Tendo conquistado inúmeros meios artísticos, viajado pelo mundo e capturado os corações de milhões de pessoas de pequenas cidades e grandes cidades, é geralmente acordado que em 1900, William Frederick Cody era a pessoa mais famosa viva, uma celebridade de proporções que nenhum homem ou mulher jamais havia visto antes. Como o auge de qualquer prodígio ou artista, o declínio de Buffalo Bill estava próximo. Tudo começou em outubro de 1901, bem fora de Lexington, Carolina do Norte. Um engenheiro da empresa de frete cometeu um erro de julgamento quando o vagão de trem do Buffalo Bill não havia terminado de passar pela junção. O trem do showman consistia em 3 unidades, mas o engenheiro achou que era apenas uma. Assim, antes que o vagão de show de Charlotte, em direção a Stanville, Virgínia, pudesse cruzar completamente, outro trem de carga colidiu com os valiosos ativos de Buffalo Bill, matando animais e ferindo artistas. Entre essas baixas estavam 2 dos cavalos favoritos de Cody, a saber, Old Papi e Old Eagle. Mais de 100 outros montes foram mortos no acidente, bem como um número indeterminado de várias criaturas. Annie Oakley foi o nome mais importante a sofrer ferimentos críticos. Ela sofreu golpes esmagadores na metade inferior do corpo e, ao receber atendimento médico, foi informada de que nunca mais andaria. Nada poderia impedir a velha Oakley de superar as expectativas, no entanto, e ela se recuperou milagrosamente, ao ponto de poder retomar a vida como era antes. Alguns outros, eles não tiveram tanta sorte. Embora não haja documentação histórica para apoiar isso, um relato afirma que 3 nativos americanos, parte da tropa de Cody, pereceram devido aos ferimentos sofridos no local do acidente. Não seria surpreendente se o número de mortos fosse maior do que o relatado naquele trágico dia 29 de outubro. Após o acidente de trem, o Wild West de Buffalo Bill fez uma pausa prolongada, que é frequentemente atribuída ao seu gradual declínio. Enquanto o brilho da fronteira americana já estava se desgastando, no início do século XX, a falta de presença de Cody no circuito teatral não ajudou em nada. Eventualmente, a produção conseguiu se recuperar, mas nunca foi a máquina bem oleada que havia sido nos 30 anos anteriores. Cody investiu grande parte de sua fortuna no Wild West Well para mantê-lo à tona, um ciclo que se repetiu várias vezes até que a maior parte dos milhões trazidos pelos exibidores não viu retorno sobre o investimento. Em 1908, Cody tentou uma parceria com o colega showman da fronteira, Gordon Pawnee Bill Lilly, e 4 anos depois tentou a mão no futuro do cinema. Nenhuma das opções levou às riquezas e recompensas de outrora, no entanto, e a América rapidamente encontrou fascínio em outros lugares. 2 Bills, como Cody e Lilly chamavam, durou 5 anos antes de ir à falência em Denver, Colorado, em 1913. O auge do Wild West de Buffalo Bill estava chegando ao fim. Mesmo com William Cody desaparecendo dos holofotes, seu impacto na história americana e na fronteira em geral não diminuiu. Nem sua propensão para a controvérsia e uma notável sequência de controle das manchetes e publicações de notícias em todo o país. Um dos maiores sonhos de Cody era fundar um assentamento em algum lugar na fronteira ocidental. Ele desejava que o local representasse um emblema do Oeste americano, destacando as tradições do Velho Oeste e o sentido unificador da cultura americana. Tal projeto começou como uma fascinação pelo território do noroeste de Wyoming, uma região montanhosa ao norte do Alto Planalto.
Cody passou por lá em algum momento da década de 1870 e algo, imediatamente se encaixou com um pioneiro de imaginação ilimitada. Para ele, o noroeste de Wyoming era perfeito para atrair colonos. Oferecia terras férteis para a agricultura com excelente solo e abundância de caça durante todo o ano. Melhor de tudo, estava em proximidade próxima ao Parque Nacional de Yellowstone, apoiando vistas e belas paisagens por si só. Assim, em 1896, Cody voltou para o vale e fundou a cidade homônima de Cody, Wyoming. No ano anterior, a sede do Rancho T. E havia sido estabelecida a 35 milhas ao sul da cidade, dando ao showman, transformado em desenvolvedor de terras, um ponto para assistir sua cidade do Velho Oeste prosperar nos anos seguintes. Pouco após a posse de Cody, Wyoming, Buffalo Bill percebeu o potencial turístico das ruas que nomeou em homenagem aos homens que o ajudaram em seus recentes sucessos. Como resultado, ele incorporou o assentamento em 1900 e nos próximos 5 anos, construiu hotéis mundialmente famosos que logo se tornariam parte do boom. O Hotel Irma, nomeado em homenagem à própria Irma Cody, foi uma dessas estruturas, seguido pelo Wapiti Inn e o lendário Parrasca Tipi em 1905. A linha ferroviária Burlington trazia os turistas que lotavam os hotéis, e quando não havia vagas no centro, eles iam até o rancho que Cody construiu na sede da T, e com os lucros do show do Velho Oeste. Por anos, o showman impressionou seus convidados em casa tão bem quanto na estrada, recebendo personagens dos Estados Unidos, da América e do exterior. Seus serviços principais incluem caça guiada, cavalgadas pelo campo e acampamentos nas montanhas rochosas. Aos olhos de William Cody, faltava irrigação adequada nos campos ao redor de seu assentamento, além de fontes de energia adicionais, pois o estado estava sendo esgotado de seus gases naturais e carvão por corporações privadas e pelo governo dos Estados Unidos da América. Para combater essas perdas e aumentar a fertilidade da bacia de Bighorn, no norte de Wyoming, Cody e alguns de seus homens de confiança compraram direitos de irrigação para regar mais de 150 mil acres de terra, utilizando o rio Shoshone. Cody e sua equipe trabalharam incansavelmente para adquirir financiamento para um reservatório e sistema de canais, mas enfrentaram dificuldades sem supervisão governamental. Claro, não estava no DNA de Buffalo Bill Cody falhar em tal nível. E em 1903, ele se juntou ao Conselho de Comissários de Terras de Wyoming com planos de pressionar o governo federal por apoio. Seus apelos foram atendidos naquele mesmo ano, com a formação do Bureau of Reclamation, para liderar o então denominado Projeto Shoshone. Em 1910, a versão final da barragem Shoshone, agora chamada de barragem Buffalo Bill, foi concluída e se tornou a maior barragem do seu tipo no mundo. A bacia Bighorn fluiu com irrigação a partir de então, e o sonho final de Cody de trazer água para os planaltos do norte de Wyoming finalmente se realizou. Até hoje, a bacia produz culturas como milho, aveia, cevada, alfafa e beterraba açucareira. Mais importante, a bacia e suas regiões vizinhas foram abastecidas com energia hidrelétrica, preservando a integridade dos recursos naturais de Wyoming e combatendo a exploração deles por corporações. Pode-se presumir que a vida empresarial e social de Cody refletia uma vida pessoal bem estruturada. Com suas façanhas na revitalização de Wyoming e fortunas encontradas no show business, certamente sua família em casa se regozijava com orgulho e admiração. Para o infortúnio geral, a vida doméstica de Cody estava longe da tranquilidade. Enquanto o Wild West de Buffalo Bill aumentava sua fama, as tensões com sua esposa cresciam. Havia rumores de má relação logo após a leitura dos votos e a conclusão da cerimônia de casamento, mas muito disso
foi transpirado pelas palavras da própria caneta de Cody. As tensões não cessaram enquanto fofocas de infidelidade cercavam o showman nos anos de 1890, com Federici confrontando Cody em uma visita não anunciada a Chicago. Era óbvio que as mulheres estavam encantadas por Buffalo Bill e a grandiosidade que seu estilo de vida sugeriu. Não parecia promissor para um homem de seu status viver os clichês da família americana quintessencial que a fronteira é conhecida, e a tensão se transformou em material de tabloide no final do século XIX. Em 1904, Cody pediu o divórcio, mesmo sendo muito polêmico na época. Estava se tornando aparente para o pioneiro que seu relacionamento conturbado com sua esposa, irmãos e seus próprios filhos não poderia ser sustentado e arriscava a humilhação pública que uma dissolução poderia trazer. Ele tentou pedir o divórcio discretamente nos bastidores, já que a maior parte de sua vida pessoal ainda era pouco conhecida pelo público que lotava seus assentos. Federici, no entanto, não aceitou o sigilo e o subsequente processo judicial se tornou um grande alimento para os jornais, tanto locais quanto além dos limites do Velho Oeste. Cody estava convencido de que sua esposa tentara envenená-lo e a acusou de sabotar os convidados em sua casa em North Platte. Federici negou tais alegações e, por sua vez, acreditava que seu marido era um mulherengo em série com uma afinidade por infidelidade. Após ser processada em tribunal, colocando em risco seus ganhos financeiros, a briga começou, e o público estava ciente da bagunça familiar. Tragicamente, os julgamentos de divórcio foram pausados. No final de 1904, Arda Louise, filha mais nova de Cody e Federici, morreu devido à falência de órgãos. Seu pai e mãe estavam ambos desolados, e a perda inspirou Cody a tentar cancelar a dissolução. No entanto, quando Federici chegou a culpar a morte de sua filha em seu marido, o alvoroço continuou. Em 1905, quando os tribunais foram reconvocados e um veredicto foi alcançado, o divórcio de Cody não foi concedido, pois o juiz decidiu em favor de Federici. O público foi rápido em mostrar apoio para a matriarca da família, e Cody só pôde resmungar sobre o ultimato do tribunal, que a incompatibilidade não era motivo para divórcio. Segundo o juiz, as palhaçadas das próprias irmãs de Cody haviam arruinado seu casamento com Federici, não a própria Federici. O juiz também acreditava que Cody tinha sido um mulherengo durante sua turnê, e por isso não sentia simpatia pelo pioneiro. Cody acabou se resignando à decisão e buscou se reconciliar aos poucos com sua esposa. O casal ficou distante enquanto os shows do Velho Oeste encerravam suas turnês pela Europa. Porém, a comunicação deles não era tão escassa ou mal intencionada como antes. Em 1910, os dois deixaram o passado para trás e passaram a maior parte do tempo juntos, mesmo durante as viagens de Cody. Foi um final de conto de fadas milagroso, considerando o que o par havia passado, e simbolizava a natureza montanha-russa da vida de William Cody, e literalmente tudo com o que ele se envolvia. Depois de se reconciliar com sua família e ver o Buffalo Bills Wild West completar o ciclo, não restava muito tempo na jornada de Cody. Ele continuou atravessando os Estados Unidos e o mundo em geral para exposições de fronteira e convenções do Velho Oeste sempre que havia interesse. A fronteira americana mudou drasticamente ao longo da vida do showman, talvez mais do que qualquer outra figura que saturou sua existência na cultura e história do Velho Oeste. Cody sabia disso também, e estava grato por seu papel no desenvolvimento da fronteira quando chegou ao seu ocaso. Em 10 de janeiro de 1917, William Frederick Cody deu seu último suspiro, morrendo de complicações de insuficiência renal. Ele havia sido batizado em 9 de janeiro pela Igreja Católica em Denver, Colorado, e estava cercado por entes queridos na casa de sua irmã. Nos dias e meses seguintes à morte de Cody, uma enxurrada de luto, admiração e condolências foram recebidas de todo o mundo.
Seja o presidente Woodrow Wilson em casa, ou o Kaiser Wilhelm II e o rei George V do exterior, ninguém se acanhou em lamentar a perda de um gigante. Após a realização de um funeral maçônico completo, foram feitos os preparativos para o enterro de Cody. Muitas pessoas desejavam que ele fosse sepultado na cidade que fundou no noroeste de Wyoming, mas o pioneiro já havia feito um pedido especial. Cody queria ser enterrado no Monte Lookout, em Golden, Colorado, um pedaço de terra na frente das montanhas rochosas que proporcionava uma vista incomparável das grandes planícies. Era um local de sepultamento poético para um homem como Buffalo Bill Cody, e sua família honrou seu último desejo. Após o degelo da rota para o Monte Lookout na primavera, o corpo de Cody foi transportado e enterrado em seu pico em 3 de junho de 1917. A lenda diz que seu corpo foi trocado por um sósia anônimo e, em vez disso, foi enterrado no Monte Cedar, em Cody, Wyoming. Mas essas alegações são infundadas e pura especulação como parte da maior lenda de Buffalo Bill. Na semana do enterro de Buffalo Bill, os direitos de seu show Wild West foram leiloados, sendo oficialmente vendidos em 9 de junho para Archer Banker. Valeu apenas United States dólares 105 mil naquele momento, equivalente a somente United States dólares 2,4 milhões, quando ajustado pela inflação. Apesar disso, no entanto, o valor monetário de uma produção teatral moribunda não definiria o legado duradouro de William Cody, mas seu impacto nas questões sociais e culturais na segunda metade do século XIX o faria. Como showman, Cody passou a defender os direitos civis dos nativos americanos, admitindo que seus antigos inimigos se tornaram amigos. Em um determinado momento, Cody afirmou: "Todo o levante indígena que eu já conheci resultou de promessas quebradas e tratados quebrados pelo governo." Ele insistiu em oferecer oportunidades aos artistas nativos e suas famílias, desde a era de ouro do Velho Oeste de Buffalo Bill. Ele concedeu a eles salários dignos e frequentemente expressou seu desejo de mostrar a humanidade da vida indígena e não apenas os ataques a diligências e ataques hostis vistos em suas produções aclamadas. Cody também era um fervoroso apoiador do sufrágio feminino. Ele acreditava que as mulheres trabalhadoras mereciam salários iguais aos homens e deu papéis de destaque a artistas como Annie Oakley e Calamity Jane em seu show. Acima de tudo, Cody entendia o impacto que ele e seus companheiros caçadores tiveram na gradual dizimação dos bisões nas grandes planícies. Posteriormente, ele se tornou um crítico da caça por peles e, por fim, um conservacionista em tempo integral. Quando tudo é dito e feito, a história do Velho Oeste e as histórias da fronteira americana absolutamente não podem ser contadas sem pronunciar o nome de William Cody. Também não se pode ignorar a narrativa de suas façanhas, ao considerar o impacto que o Wild West de Buffalo Bill teve na cultura popular americana nos últimos 150 anos. Sem William Cody, não existem westerns, ou pelo menos as versões que lembramos deles. Hollywood seria um meio completamente diferente, e a maneira como lembramos da história passaria por uma lente drasticamente alterada pela qual é vista. A mitologia do Oeste seria desvanecida e fraturada, e finalmente as pegadas da fronteira seriam perdidas na poeira e nos destroços da migração para o Oeste. William Cody nos fez se importar com a fronteira. Ele viveu uma vida que representou o sonho americano. Trabalho duro, exploração e a habilidade inata de preencher de alegria os corações de muitos que cruzam caminhos. Buffalo Bill permanecerá para sempre como o maior showman da América. Sua lenda perdurará por toda a eternidade, tanto o bom quanto o ruim. A história dos Estados Unidos não pode ser contada sem ele, e tal honra só existe para poucos. Então, por vezes, os fatos se confundem com a ficção.
Da próxima vez que você assistir ao seu western favorito, ou abrir seu conto popular favorito, ou prestar homenagem ao seu pedaço favorito da história da fronteira, lembre-se de William Frederick Cody. Lembre-se do verdadeiro Buffalo Bill. Lembre-se do pai da fronteira americana.